Fala galera, tudo certo? O governo Vargas começa em 1930 com a Revolução de 30 e vai até 1945, marcado por duas fases. A primeira fase de um governo provisório vai de 30 a 37 e a segunda, que é a ditadura, de 37 a 45. Entre os pontos centrais desse governo vai estar a Revolução de 1932, a Revolução Paulista contra o governo provisório, e um ponto interessante desse contexto é a criação do Código Eleitoral de 32, que acabou se cumprindo muito pouco, mas que se definiu o voto feminino. Em 1937 há um autogolpe, o golpe do Estado Novo, que vai usar da premissa da tensão entre integralistas e comunistas, dizendo que há um perigo comunista a partir de um falso plano, o Plano Correm. De 37 a 45 inicia esse período que é uma ditadura, né? Onde vai ter uma forte perseguição aos comunistas, mas na verdade a todos aqueles que eram opositores do regime, e vai ser uma fase em que vai ser marcada pela criação das CLTs, vão ser marcadas pela industrialização do país, e vai ser marcado também por uma série de medidas centralizadoras da economia visando a intervenção do Estado. Outro ponto importante de se destacar desse período vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, embora ele tenha flertado com os países do eixo, acaba entrando em 1942 ao lado dos aliados contra os países do eixo, inclusive tendo bases militares no Nordeste. Isso vai viabilizar a formação da Companhia Siderúrgica Nacional dentro desse iniciante processo de industrialização, tendo em vista que a economia, a partir do governo Vargas, buscou uma diversificação da sua produção. A partir de 45, então, que tem um fim do governo, sendo ele derrotado pelo Góes Monteiro, iniciando um período democrático. Mas vai ser um governo que vai deixar marcas importantes, marcas bases que existem até hoje, como, por exemplo, a CLT, e vai ser um período que vai criar o chamado trabalhismo, que era a valorização do trabalho e valorização do trabalhador, base ideológica que ainda existe até hoje, que vai formar líderes políticos, inclusive, até hoje. Então foi um período marcado por um governo provisório, posteriormente por um período ditatorial, e que vai dar as bases, inclusive, para a formação depois de 51 do governo Vargas, do segundo governo Vargas, que vai ser um governo eleito, vai ser um governo escolhido pelo voto, mostrando a força eleitoral do Vargas. Certo, gente? Valeu!